Eu quero meditar hoje no livro de Atos e convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 1. Nós vamos ler e meditar nestes versículos de Atos 1 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E eu convido os irmãos que acharem a se colocarem de pé para nós lermos. Diz assim o texto de Atos 1, de 1 a 11. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, eu te louvo, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra. Te louvo, Senhor, pela vida desta igreja, uma igreja dedicada a estudar a Tua palavra, a meditar nela. Agradeço também pela vida do nosso pastor, que prega e tem pregado o Teu Evangelho, tem ensinado a Tua igreja. E agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes e dos meus irmãos também que estão nos assistindo das suas casas. Peço que o Senhor nos abençoe neste culto, que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor fale através da minha vida para que todos nós sejamos edificados. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A mensagem de hoje é uma mensagem poderosa e urgente. E eu preciso falar que esta mensagem, que foi deixada por Jesus, ela precisa ser proclamada, porque ela é a única mensagem que existe neste mundo com poder para transformar vidas e para agregar pessoas à sua igreja. Diversas mensagens existem por aí, diversas filosofias, diversas histórias são contadas, mas nenhuma delas tem essa capacidade de transformação e agregação como a mensagem cristã. Não existe. Só a mensagem cristã. E por isso essa mensagem ela é poderosa. Porque ela é a única capaz de transformar.
de mudar a vida do ser humano. É a única capaz de trazer pessoas para perto, pessoas às vezes com pensamentos diferentes. Existem histórias, filosofias, ideologias diversas, mas nenhuma delas tem essa capacidade de transformação e agregação como a palavra de Deus. E é por isso que ela é tão importante de ser proclamada, de ser falada, de ser pregada. E para nós entendermos como esta palavra, essa mensagem é importante e age, nós vamos hoje meditar nesse texto de Atos e para compreender, para entender o que esses versículos que nós lemos podem nos ensinar, nós precisamos compreender algumas questões que estão fora do texto. Por exemplo, Lucas escreveu o livro de Atos para um grupo de cristãos não judeus que viviam numa sociedade, numa cultura grega, que naquela época era uma cultura que não tinha contato nenhum com Deus, com a palavra, com os preceitos cristãos que hoje nós temos. Lucas escreveu o livro de Atos para esse tipo de cristãos. Cristãos talvez novos convertidos, que precisavam ouvir e entender esta história de propagação do Evangelho. Lucas, ele escreve o livro de Atos com o propósito de mostrar que esta mensagem que foi proclamada lá em Jerusalém era a mesma mensagem que os discípulos, para quem ele estava escrevendo, haviam recebido. Era a mesma mensagem. Mensagem de transformação e de agregação. Lucas, então, ele escreve o livro de Atos, mostrando que esta mensagem foi sendo proclamada de Jerusalém até chegar na cidade de Roma. E ele faz isso mostrando a mensagem se espalhando pelas regiões do império, começando na Judeia, indo para a Samaria, depois indo para a região da Ásia, depois indo para a Europa, até chegar na cidade de Roma. Lucas, ele é proposital nisso, porque ele não quer contar apenas a história da igreja primitiva. Ele quer contar como que esta mensagem que começou com Jesus, passou pelos discípulos ali na cidade de Jerusalém, quando acontece, como os irmãos lembram, aquele evento maravilhoso do Pentecostes, como essa mensagem foi sendo espalhada aos poucos pelas regiões do império até chegar na cidade de Roma. O tema central do livro de Atos é a história da salvação. Muitos comentaristas vão dizer que esse, inclusive, é o ponto central, o coração do livro de Atos. Mostrar como a história da salvação se desenvolveu. Como essa mensagem foi sendo proclamada. E Lucas, então, ele seleciona algumas histórias para fazer parte deste livro e outras não. Por exemplo, nós não temos histórias aqui no livro de Atos, como o Evangelho chegou no norte da África. Como o Evangelho chegou na Galileia, por exemplo. Não é esse o objetivo de Lucas. Ele quer mostrar o Evangelho saindo de Jerusalém e indo em direção à cidade de Roma. Esta é o cerne, o objetivo do livro de Atos. Lucas escreve para que os cristãos, para quem ele estava escrevendo, da qual o nome Teófilo, ele é como se fosse o líder desses cristãos,
soubessem que eles faziam parte dessa história. Eles são parte desse movimento. Eles receberam essa mesma mensagem que começou lá atrás, em Jerusalém. E nós aqui da Igreja Batista Nova Canaã fazemos parte desse movimento, fazemos parte dessa história. Nós precisamos compreender isso. A mesma mensagem que foi proclamada lá em Jerusalém é a mesma mensagem que nós falamos hoje aqui, que nós estudamos, que nós testemunhamos. E para que nós nos apropriemos disso e entendamos isso, vamos precisar entender no texto 4 verdades que Lucas escreve e que nós podemos retirar para entender que esta é uma mensagem urgente, é uma mensagem poderosa e é uma mensagem urgente. Vamos analisar o texto? Lucas começa dizendo que nós temos uma mensagem para proclamar. E ele fala isso relatando no início do livro de Atos, que no primeiro livro que ele escreveu, ele disse aquilo que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Vejam que os discípulos já haviam recebido a mensagem. E era aquilo que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Jesus ensinou muitas coisas mesmo. Jesus era um mestre. Ele explicava as coisas com uma facilidade que ninguém jamais conseguiu imitá-lo. Provavelmente, e eu digo provavelmente com quase 100% de certeza, Jesus tinha em mente o versículo de Oséias 4:6, que diz que o povo perece por falta de conhecimento. E isso queimava no coração de Jesus, a ponto de, em qualquer lugar que ele parava, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava revelando os preceitos do reino de Deus. Lembram aquele versículo de Mateus 9:36, em que Jesus fala que ele sentia compaixão das multidões porque elas andavam desgarradas como ovelhas sem pastor? As pessoas andavam sem conhecimento e Jesus queria proclamar e ensinar a palavra para as pessoas. Jesus ensinou sobre diversas coisas. Jesus ensinou sobre Deus, sobre o seu reino. Jesus ensinou como agradar a Deus, como adorá-lo, como cultuá-lo, como nós mantermos um relacionamento com Deus. Jesus ensinou sobre a vida, como nós termos uma boa vida neste mundo, o que nós devemos buscar, o que nós devemos almejar. Tudo isso Jesus ensinou enquanto aqui esteve. E isso faz parte da nossa mensagem. Nós devemos ensinar às outras pessoas tudo aquilo que Jesus falou, ensinou e fez. E aí, uma pequena dica: o próximo trimestre nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. Nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus pela ótica do Evangelho de Marcos. Então, se os irmãos têm vontade de conhecer ainda mais aquilo que Jesus ensinou para nós, esteja atento na nossa EBD, nós vamos estudar sobre isso. Agora, Jesus, obviamente, também não ensinou sobre tudo que existe na vida. Muitas coisas Jesus não ensinou, mas isso não significa que a mensagem cristã não apresente respostas para essas dúvidas. A Bíblia, a mensagem do Evangelho, ela apresenta resposta para
todas as nossas questões, as nossas dúvidas do nosso tempo. As cartas que nós temos no Novo Testamento são um exemplo disso. Alguns ensinamentos que elas fazem ali não estão em nenhum discurso de Jesus, mas são reflexões que os apóstolos tiveram a respeito dos ensinamentos de Jesus aplicados naquelas situações. Jesus também fez muitas coisas. E acho que aqui está o diferencial da mensagem de Jesus. Jesus não apenas ensinou, ele acompanhou o seu ensino com a prática. E a palavra de Deus vai falar que Jesus ensinava com autoridade, diferente dos mestres da lei e dos fariseus. Por quê? Porque ele ensinava junto com a prática. Jesus ensinou sobre amar o próximo, não ensinou? Jesus também amava o próximo. Jesus cuidava das pessoas, Jesus curava, Jesus alimentou as multidões. Jesus não apenas ensinou um preceito e não praticou este mandamento. Jesus ensinou sobre humildade. E Jesus foi humilde. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que lavou os pés dos discípulos, demonstrando na prática como se deve ser uma pessoa humilde. Ele era mestre. O Deus do universo veio para servir. Jesus ensinou sobre nós amarmos os nossos inimigos. Ele falou isso por várias vezes. E Jesus, enquanto estava na cruz, orou pelos aqueles que o crucificavam. A prática de Jesus andava junto com o seu ensino. E era por isso que o seu ensino era com autoridade. E nós temos que fazer o mesmo. Ensinar a Bíblia, falar da sua mensagem, acompanhados da prática. Temos que praticar aquilo que nós pregamos. E lá em Romanos 2, 21 a 23, o apóstolo Paulo vai fazer a seguinte indagação, justamente pensando nisso, sobre ensinar uma ordem, um preceito, mas não praticar. Diz assim: pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba o objeto dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. O nosso ensino, a nossa proclamação dessa mensagem deve vir acompanhada da prática. Mas o mais importante, e eu acho que aqui está o grande diferencial da mensagem cristã, dessa mensagem que nós temos que falar, é que Jesus morreu e ressuscitou. Diversos fundadores de filosofias, de movimentos, de ideologias, fundaram esses movimentos, essas pregações, mas morreram. Jesus é o único que morreu, mas ele ressuscitou. Esse é o principal da nossa mensagem, meus irmãos. Jesus está vivo e Lucas fala sobre isso, que Jesus, depois de haver morrido, passou 40 dias com os seus discípulos, dando provas claras de que ele estava vivo. Jesus não permaneceu morto na tumba, ele está vivo. E isso deve queimar dentro dos nossos corações. O nosso Deus não está morto,
Ele está vivo. E nós temos que proclamar isso para as pessoas, dizer que a grande mensagem que eles precisam ouvir é que existe alguém que venceu a morte. E essa pessoa é Jesus. Então, essa é a mensagem que nós temos a proclamar, que Lucas nos mostra, que Jesus ensinou muitas coisas, e nós temos que falar e ensinar tudo aquilo que Ele ensinou. Jesus também praticou muitas coisas, tudo aquilo que Ele ensinou, Jesus praticou, e nós temos que falar disso também. Mas o principal, o cerne, o objetivo, o coração da mensagem é: Jesus morreu por todos nós, pelos nossos pecados, mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém? O segundo ponto que Lucas vai nos falar é que essa mensagem é poderosa. Nós temos uma mensagem, nós não precisamos inventar o que nós vamos proclamar. A palavra já está aqui, nós já temos o que dizer, mas essa mensagem é poderosa. E isso está aqui nos versículos 4 e 5. Jesus disse assim: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja o verso 8, a parte A. Vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Vamos até esse ponto. A mensagem que nós proclamamos, ela deve vir acompanhada de poder. Mas que poder é esse? Como Jesus mesmo disse, nós que já recebemos, aqui vamos voltar um pouco na nossa declaração doutrinária batista. Quando nós nos convertemos, nós já recebemos o Espírito Santo. Todos nós que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E esse Espírito é um Espírito de poder. Mas poder para o quê? Não é um poder físico. Muitos de nós aqui não conseguimos levantar. Eu tenho dificuldade de levar. Uma vez foram levar uma máquina lá em casa. Irmãos, eu penei para levar aquela máquina, não temos elevador. Subi aquela máquina de, nem lembro agora, 20, 30 quilos, eu e um outro rapaz subindo, quase não consegui chegar até o nosso apartamento. Nós moramos no segundo andar. Não é um poder físico, mas é um poder para quê? 1 Coríntios 2,4 vai nos dizer o seguinte, aqui, a palavra no original, poder, ela é usada com o mesmo sentido em 1 Coríntios 2,4. Paulo vai nos dizer o seguinte: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Paulo está falando para a igreja em Corinto, que quando ele chegou lá pregando o Evangelho, ele não se valeu de palavras bonitas, palavras persuasivas, palavras firmadas na sabedoria humana. Não, ele se firmou, ele se fundamentou no poder do Espírito. Então aqui, poder é poder de convencimento. Não somos nós que temos que convencer que a nossa mensagem é verdadeira, é o Espírito. O Espírito Santo é quem convence. Isso tira um peso de nós. Nós temos que falar, nós temos que proclamar,
Mas o poder de convencimento não está em nós, está no Espírito. Esse poder também é um poder de transformação, como eu falei no início. Não existe outra mensagem capaz de transformar vidas que não essa mensagem. O poder do Espírito Santo. E aqui eu lembro de como eu era quando eu tinha 14, 15 anos. Eu era introvertido. Não conseguia falar. Às vezes, quando alguma coisa acontecia, e eu sabia o que era o certo a falar, e alguém dizia alguma coisa contrária, eu tinha vergonha de falar, de contestar. Mas vejam, o poder do Espírito transformou a minha vida. Hoje eu estou aqui falando, nunca havia imaginado que eu estaria pregando um dia. Esse é o poder do Espírito Santo. Não existe outro poder que possa fazer isso. Ou vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, um homem que perseguiu a igreja, um homem que respirava ameaças à igreja, que perseguiu os cristãos, que consentia na morte. Ele era um homem que tinha desejos assassinos. Mas um encontro com Jesus transformou a vida dessa pessoa. Não existe outro poder nesse mundo capaz de fazer isso, de transformar a vida. Esse poder também, ele é o único que pode agregar, que pode chamar, que pode trazer pessoas para perto. Veja Atos 2, 37 a 41. Depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no Pentecostes, Pedro faz uma pregação maravilhosa, e o texto vai dizer assim, depois que Pedro termina de pregar, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para os que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É a única mensagem e o único poder capaz de trazer pessoas para perto, de agregar pessoas com pensamentos diferentes. É o poder do Evangelho, o poder do Espírito. Veja o exemplo da nossa igreja. Quantos aqui, que hoje não estão andando conosco, não nos conheceram por meio da internet, das pregações, dos ensinos da nossa EBD? É a palavra que agrega, que traz pessoas para perto, que fazem com que pessoas diferentes caminhem conosco. E por fim, essa mensagem, ela tem poder também para testemunhar. Vejam o que diz o versículo 8. E receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O verbo, a palavra no original aqui quer dizer uma pessoa que testemunha sobre outra. Nós recebemos esse poder para testemunhar a respeito de Jesus. Mas testemunhar o quê? Testemunhar que esta mensagem que nós já recebemos, ela sim nos convenceu. Que esta mensagem, ela tem poder para transformar. Nós somos testemunhas disso.
que essa mensagem pode transformar vidas. Nós temos que testemunhar que esta mensagem é poderosa para juntar pessoas diferentes. Esse deve ser o nosso testemunho. Devemos testemunhar sobre a palavra de Deus, sobre esta mensagem de que Jesus, do que Jesus ensinou, do que Jesus fez, que Jesus morreu e ressuscitou, e que esta mensagem, ela tem poder para nos convencer, para nos transformar, para agregar pessoas. Temos que ser testemunhas. E o texto vai continuar, e aqui nós vamos entrar na terceira verdade, que nós devemos testemunhar e proclamar esta mensagem em todos os lugares. Vejam a parte B do versículo 8: vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esta palavra lá foi pregada, começou em Jerusalém, foi se espalhando para Samaria, depois para a Judéia, e foi indo até chegar nos confins da terra. E como que deve ser, aqui vamos fazer um paralelo, como que deve ser a nossa atitude como igreja? Testemunhar de Jesus em Sorocaba, em todos os bairros, em todas as ruas. Testemunhar no nosso estado, em São Paulo, em todas as cidades. Temos que ser testemunhas de Jesus no nosso país, no Brasil inteiro. E temos que ser testemunhas no mundo inteiro, nos lugares mais distantes da terra. Esse é o nosso chamado. Testemunhar aqui, nas nossas redondezas, no nosso país e no nosso mundo. A quarta e última verdade é que essa mensagem é urgente. E aqui nós vemos nos versículos 9 a 11 por que ela é urgente. Depois de ter dito isso, Jesus, ter falado todas essas coisas, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. A nossa mensagem é urgente, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós não temos tempo a perder. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram parados, olhando para cima. Tiveram que vir 2 anjos para dizer: viu, por que vocês estão parados olhando para o céu? Não há tempo a perder para proclamar essa mensagem. Esse Jesus que subiu, ele um dia vai descer, vai voltar. E vocês precisam proclamar essa mensagem. Não há tempo a perder. Nós temos que proclamar, nós temos que testemunhar dessa mensagem para as pessoas. Testemunhar e falar de tudo aquilo que Jesus ensinou e fez, de que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Que essa mensagem, ela tem poder para convencer, para transformar. Isso é urgente, porque Jesus vai voltar. Os discípulos viveram essa urgência. Se você ler o texto de Atos, você vai ver, parece que eles estão a todo momento procurando oportunidades de falar, de proclamar a palavra, de proclamar a mensagem. Eles viviam a expectativa da volta de Jesus.
nós temos que viver essa expectativa também. Jesus vai voltar hoje, à noite, amanhã, semana que vem. Nós temos que viver e testemunhar como se Jesus fosse voltar daqui a 2 minutos. Essa mensagem é urgente, nós temos que proclamá-la. E eu concluo lembrando aquilo que eu disse lá no início. Essa mensagem foi nos deixada pelo próprio Jesus. E nós temos essa necessidade de proclamar a mensagem que Jesus nos deixou, porque ela é única com poder para transformar, para agregar, ela nos dá poder para testemunhar. E temos que fazer isso porque Jesus está voltando. A nossa igreja faz parte desse movimento que começou lá em Jerusalém. A palavra chegou até nós hoje, está aqui conosco. Nós fazemos parte desse movimento. Os discípulos, eles foram proclamando a palavra por onde eles passavam. E espero que eu tenha conseguido colocar nos irmãos esse fogo de que nós fazemos parte desse movimento e temos que proclamar esta mensagem que Jesus nos deixou. Qual é a mensagem? O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Que esta mensagem também é poderosa. Ela nos dá poder para proclamar, para testemunhar. Ela é a única que tem poder para transformar, para agregar pessoas. Nós, terceiro ponto, nós devemos proclamar essa mensagem em todos os lugares, onde nós estivermos, por onde nós estivermos andando. E por fim, esta mensagem também é urgente, porque Jesus está voltando. Nós não sabemos o momento. Vamos lembrar das palavras que Jesus mesmo disse: a hora e o momento, ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. Nós temos urgência para proclamar essa mensagem. Que toda a nossa igreja, que faz parte desse movimento que começou lá em Jerusalém, seja cheia dessa expectativa, dessa urgência, desse poder para proclamar a mensagem. É uma mensagem poderosa, é uma mensagem urgente. Amém?